E misericórdia, estou aqui do lado da minha amada Evanúcia Veloso Costa. Essa mulher é como vinho, quanto mais tempo, mais abençoada. Gostei. Nós vamos orar antes de começar, vamos orar. A PG não tem esse costume de estar orando assim nas atividades, mas vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a graça de Deus. Pastor Evanúcio, ora por nós. Oremos a Deus. Bondoso Pai, soberano Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Queremos Te pedir Tua graça sobre as nossas vidas, meu Senhor, que nós possamos ser usados com sabedoria e que o que for esclarecido aqui, Pai, venha suprir a necessidade, venha de encontro aos questionamentos e esclarecimento de muitos, Pai. Em nome de Jesus, nós choramos por todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão, e venha tocar no coração de cada um, na mente, no entendimento, para que eles possam compreender a Tua boa e perfeita e agradável vontade na vida de cada um. Amém. Amém. Podemos iniciar. Quero dizer para vocês que nós não recebemos nada de pergunta nenhuma. Estamos aqui vulneravelmente exposto. Não foi me contactado com nada. Por isso, sejam clementes. Eu acho isso assim de uma maldade muito grande. Sinceramente, eu vou aqui confessar que estou me sentindo aqui meio acuada. Vamos lá. Amém. Vamos iniciar. A primeira pergunta. A pessoa disse, não é uma pergunta, mas vocês podem comentar sobre a escolha da pessoa certa? Eu posso começar, irmã Vanusa, pelo que nós ouvimos. Eu quero dizer para vocês que para escolher uma pessoa certa, você tem que definir um pouco pela razão. E tem de levar em conta uma série de critérios. Porque não é uma escolha para uma experiência, é uma escolha para a vida inteira. É uma decisão para a vida inteira. Deus não se mete com isso, não. A escolha é sua. Eu vi uma palavra muito forte do Cláudio Duarte que diz assim, que Deus só escolheu uma vez uma mulher que foi para Adão, e quando ele caiu, ele culpou Deus pela mulher que ele tinha dado. Então hoje Deus está fazendo self-serve. Você vai lá e se serve, procura a pessoa que você quer casar para a vida toda. Então a decisão é sua, para que você não venha culpar os outros e não venha culpar a Deus. Então o critério é, peça que Deus te ilumine, peça que Deus te dê sabedoria, peça que Deus te abra os olhos e o entendimento e compreenda que esta deve ser a pessoa para viver com você toda a vida. Irmã Evanúcia. E quando o pastor fala em relação que nós temos que colocar um pouco a razão, é porque é indispensável mesmo. Muitas vezes a gente tem alguns critérios errôneos para poder escolher uma pessoa por quem se apaixonar, por quem amar. Já vi muitos ditados dizer que diz que coração não se manda no coração, mas esse ditado não é verdadeiro. Você manda no seu coração, sim. Pode vir de repente ou repentinamente um sentimento, e você pode ter controle sobre esse sentimento, tomando a decisão de dar continuidade com esse sentimento ou não. E quando a razão ela é colocada nessa escolha, muitas dores de cabeça e muitas consequências futuras elas podem ser evitadas. Então, a gente poderia aqui pontuar inúmeras razões por quem você deve ter critério ou você deve ter o cuidado da escolha. Nós estivemos conversando em relação a algumas escolhas que a gente faz, e a gente não faz assim um somatório
do que se tem hoje, para mais tarde a gente ver essa soma, a ver essa conta e depois se arrepender de que nós estamos com uma conta muito alta e a gente não pode pagar esta conta. Por exemplo, você escolheu uma pessoa que já foi casada, que tem filhos. Você tem que ter na consciência, se que você vai se envolver com essa pessoa, você já vem com um bônus, que são os filhos dele ou dela. Mas se você escolher ficar com essa pessoa, você vai ter que assumir como os seus também. E quando vier os seus, ele não pode ter mais privilégio do que os filhos que já vieram incluso. Tem alguns critérios. A família do parceiro, do outro. O que ele é hoje, ou ela é hoje. Se você gosta de comer uma comidinha gostosa e não sabe cozinhar, então você já vai sabendo que você vai casar com uma pessoa que não sabe cozinhar e que você não pode estar fazendo cobranças futuras e pondo culpa nessa pessoa em outra. Então tem muitos critérios que, se a gente for listar aqui, vai ser... acho que no decorrer da conversa, eu acho que vão surgir... Mas é escolher com o coração, mas também com a razão. É muito bom ficar lá assim da pastora, que ela vai estar me auxiliando. Eu dou a pancada alta e ela vai amenizando. A próxima pergunta. Quais medidas o jovem pode tomar para não cair em pecado com o seu namorado? Eu quero dizer para você que Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento, assim como ele fica muito triste para quem não faz depois do casamento. Então, a proposta é, assim como Deus se entristece tremendamente, certo? Isso tem consequências futuras, porque você está comendo uma sobremesa antes da refeição principal e causa danos espirituais, emocionais e físicos. Outra coisa, o namoro é um período de conhecimento. O namoro é um período que você vai conhecer a pessoa e você vai, com as sinalizações que ela te der, você vai ter certeza se realmente é essa pessoa que você quer para passar a vida toda. E não precisa, gente, uma vida toda, o nome já está dizendo, são anos e anos. Então não adianta você se apressar para fazer algo que você vai ter uma vida toda para desfrutar. E se reservar, se purificar, se preservar no namoro, é algo inteligente que você tem que fazer. É uma atitude inteligente, é uma atitude coerente, é uma atitude sábia que você está fazendo. E isso está incluso sobre as recomendações bíblicas a respeito do domínio próprio. Então, não adianta você se apressar. Você vai ter uma vida toda para namorar, para poder estar juntos, para beijar, para abraçar. Então, é melhor aguardar. É isso que Deus espera de nós. Se você pular etapa, a nossa vida, toda ela é feita de etapas. É infância, tem a pré-infância, tem a infância, tem a adolescência, tem a vida adulta, tem a melhoridade, toda é feita de etapas. Então a gente não pode pular nenhuma etapa, porque alguma consequência, com certeza, nós vamos ter que arcar. Então, se preservar, não adianta você ter pressa. Isso é um sinônimo de sabedoria e Deus quer isso de nós. O namoro é um período de conhecimento, é um período de você reconhecer. Não pule etapas, porque as consequências elas podem ser danosas. Os respaldos de Deus para as nossas vidas se dá dentro dos critérios que Ele estabeleceu para vivermos.
Se você for obediente a esses critérios, com certeza você será abençoado. E tem como você isso cobrar, não é a palavra certa, expor diante do Senhor as suas promessas. Vamos para a próxima pergunta. Muito comum ouvir que Deus une um propósito. Qual o propósito que Deus uniu vocês? Eu costumo dizer uma coisa, que o propósito não foi feito para mim, ou melhor, eu não foi para mim, mas já fui feito e criado para um propósito. Eu conheci a Evanúcia, uma porcelana linda, e como adolescente, a Evanúcia era enviada para uma tribo indígena, sem a idade que tinha de maturidade, para instruir os pequenos índios ali perto de Pindaré. A tribo Guajajara. A tribo Guajajara. E ela chegava com experiências, que dormiu primeira vez num colchão de feno, e toda empolgada, filha de pais ricos, e tinha um cuidado muito especial com o pai dela, uma aproximação muito grande, um zelo pelo seu pai, um amor muito intenso pelo seu pai. E eu pude ter uma referência acerca disso, que filhos que têm referência e carinho pelos seus pais, ele não terá dificuldade de amar intensamente o seu cônjuge. Eu digo, é essa mulher. A questão de propósito, eu acho que a missão foi uma das coisas em comum que nós tínhamos, que nos uniu. O Costa sempre foi muito evangelístico, ele foi muito solicitado desde a adolescência dele para poder estar fazendo trabalhos evangelísticos. E eu também, dentro das minhas limitações e experiências que eu tive, foi isso que nos uniu. O propósito foi este. Desde adolescente, que eu já trabalhava na igreja, o meu pai ia, como o Costa falou, ele ia me embarcar para sair, para ir para essa aldeia no final de semana, para eu poder evangelizar algumas crianças deste lugarejo, juntamente com uma aldeia indígena. Então, eu acho que o propósito maior foi a missão, o amor pela obra, o amor pela causa do Senhor. Foi o propósito maior que nos uniu. Quando eu fui pedir a Evanúcia namoro ao seu pai, o seu pai não teve dificuldade de nos abençoar e aceitar. E ele disse uma coisa comigo que marcou muito. Ele disse assim: eu quero ter você como filho e como amigo. Você se lembra disso? Filho e como amigo. Quando eu fui pedir a Evanúcia casamento, já todos os passozinhos que eu exijo para meus jovens, eu comprei isso bonitinho. Quando eu fui pedir a Evanúcia casamento, e meu sogro olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse assim: eu não tenho nenhuma dificuldade, Evanúcia, casar com você, mas eu estou sabendo que você está querendo ir para muito longe de mim. Foi a primeira viagem que meu sogro fez de 5.000 quilômetros, foi para nos visitar. E isso para mim foi um grande ganho, quando ele chegou e disse assim para a Evanúcia: você está em boas mãos. Vamos para a próxima pergunta. Qual a opinião de vocês sobre namoro na corte? Eu acho muito válido. É um namoro respeitoso. E é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que é uma forma de domínio próprio. E geralmente quem adere a esse tipo de namoro, ele está querendo algo mais sério. Está querendo compromisso, é uma pessoa respeitosa. Então, tem a minha admiração. O namoro da corte é uma forma linda que a igreja adotou para
prudentemente guardar os seus jovens. É um dos métodos lindos que se utiliza para que os jovens venham entrar na sua intimidade ou venham desfrutar a sua intimidade depois de tudo selado neste casamento. Eu quero dizer aos meus jovens que vocês sabem muito bem a forma carinhosa de como eu e Vanúcia temos tratado vocês. Eu trato-os como filhos. O meu conselho é muito preciso, é muito direto. Todos até que tem jovens que têm falado comigo, quando vão me falar sobre o namoro, sentam com os pais, vêm falar comigo, conversam com a gente é muito franco acerca disso. E as recomendações que damos são: se tu fores bem, obediente a Deus, obediente aos princípios da palavra do Senhor, sendo você reverente ao Senhor e cuidando bem, não defraudando, não avançando sinal, não passando limites, respeitando, com certeza você será abençoado. Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo vocês acham que jovens de menor de 18 anos devem namorar para estarem prontos para casar? Eu acho que isso é muito relativo, essa pergunta. Porque vai depender da maturidade. Porque tem alguns jovens que são mais maduros, outros já têm uma consciência maior já. Então, é muito relativo. Mas eu acho assim que tem que ter algum foco e um preparo. O preparo ele é essencial para o casamento. Como eu falei, se a gente pular alguma etapa, vai ficar difícil de consertar. Então, o preparo, quando a pessoa se sente preparada para isso, se sente apta, eu acho que é o sinalizador. Mas não somente um sentimento, mas em atitude, em ações, esse preparo ele tem que ser revelado, né, com atitude e ação. Mas eu acho isso muito relativo, essa pergunta. A idade ela é muito relativa, como disse a pastora, mas vamos convir comigo. Uma pessoa que está no ensino fundamental, uma adolescente que está entrando no ensino médio, que é totalmente descompromissada com as atividades dentro de casa, desobediente à sua mãe, desobediente ao seu pai, tanto o homem como a mulher, que para levantar da cama precisa ser incomodada pelos pais, que não ajeita a sua cama, não recolhe nem a sua roupa, que não tem nenhuma obrigação nenhuma dentro de casa, nem para lavar a roupa, nem para lavar as louças, nem para ajudar a sua mãe, que responde com grosseria qualquer solicitação dos pais que são dadas a essa jovem, essa adolescente. Eu quero dizer para você que você está muito longe de casar, está muito longe de namorar. Você não pode se comprometer num relacionamento se você não tem nenhum compromisso dentro de casa, se você não tem nenhuma responsabilidade com você mesmo dentro da sua casa. E isso, muitas vezes, quando um adolescente começa numa idade tenra a um relacionamento, a primeira coisa que se manifesta dentro de casa é a rebeldia, porque está fora dos limites estabelecidos por Deus na idade. O que você diz, psicólogo? Bom, eu não vou responder como psicólogo, vou responder como mãe e como uma mulher mais experiente, que de alguns anos vivido em relação a relacionamento. Quando eu falei, quando não tem esse preparo, e esse preparo ele não é demonstrado em atitudes, que o pastor mencionou aqui algumas delas assim bem detalhadas, muitas vezes, eu quero casar, e não sabe o que é a responsabilidade, não sabe o que significa um casamento. Gente, você acordar todo dia com uma pessoa cheia de defeitos, vem de um contexto totalmente diferente do seu, da sua família. Você não sabe como foi educado, você não sabe como foi, quais instruções que ele receberam, quais manias que tem. Porque nós somos assim, todo mundo tem um contexto familiar, foi criado num contexto familiar. E aí você
não tem essa maturidade, não tem esse preparo, aí eu vou dizer assim, você não quer um relacionamento, você quer fazer sexo. Aí fica difícil, né? Porque o casamento não é para isso. O sexo é um bônus do casamento. O casamento, ele tem toda uma implicação de uma construção familiar, de uma construção de uma célula da sociedade que você vai estar para somar. E por isso é que tem muitos casamentos em conflitos, porque não teve esse preparo. E a idade, no entanto, não, porque tem gente que tem 45 anos, mas é totalmente imaturo. Eu não vou aqui pela idade, mas vou muito pelo preparo e pela maturação mesmo da própria pessoa, das atitudes e comportamento. Eu vi uma frase do Cláudio Duarte, que nós temos um grupo de jovens hoje que estão querendo um relacionamento que não tem nada a ver com seriedade quanto o matrimônio, que parece que são da geração do Conde Drácula. Passa o dia todinho dormindo, sem fazer nada dentro de casa, e à noite virando bicho, certo? Perturbando os pais e exigindo, certo? Que respeite as suas decisões, as suas escolhas, e não tem nada a ver com Deus. E lá na frente, os pais, em vez de se alegrar com os resultados do relacionamento, se tornam um verdadeiro fardo para levar na sua vida para a vida toda. Vamos para a próxima pergunta. Cite coisas necessárias para que eu possa entender o que eu devo fazer antes de entrar num relacionamento. Cite coisas precisas, ou seja, necessárias, para nós saber o que devemos fazer antes de entrar num relacionamento. Eu vou começar porque eu sou muito mais direto, mas você vai amenizar depois. Primeiro, saiba quem é você. Segunda coisa, ame você mesmo. A terceira coisa, tenha Deus acima de tudo. Não deixe de convidar Jesus para participar do teu relacionamento. Se Jesus estiver perto de você, com certeza você não vai fazer besteira. A quinta coisa, saiba de uma coisa. A decisão que você vai tomar é para a vida toda. A pessoa que você vai escolher não vai continuar com esse corpinho lindo que você está vendo. Não vai ter esta beleza estonteante física que você está vendo. Eu quero dizer para você, pense numa coisa, que as decisões que você vão tomar devem ser extremamente sábia, porque é para resultados a longo prazo. Vou fazer um complemento aqui que o pastor Costa falou. Ele vai me inspirando, ele vai falando, eu vou lembrando. Quando ele falou assim, ame você mesmo, conheça você mesmo, isso é um dos critérios principais. Porque você não casa para ser feliz. A gente sempre pontua isso. Não casa para ser feliz. Você casa porque você é feliz. E você casa para fazer alguém feliz. Se a gente tem esse pensamento e essa convicção, aí o relacionamento dá certo. Outra coisa, você tem que conhecer a família da pessoa que você está namorando, que você pretende. Você tem que conhecer o relacionamento que essa menina, que esse rapaz tem com seus pais, com seus familiares. Porque eu vou dizer uma coisa, se ele trata a mãe mal, se ele trata o pai mal, se ela é grosseira com seu pai, se ela é grosseira com sua mãe, com certeza esse comportamento ele vai se replicar com você. Com certeza isso vai aumentar, porque vai sentir na liberdade de ter você como dono, ter você como propriedade exclusiva dele ou dela. Então você precisa conhecer. Você também tem que ver se a menina também, o pastor Costa falou que se ela não é uma adepta aqui do Conde Drácula, se não passa a noite acordada, dormindo, ou se não faz nada dentro de casa, porque também esse comportamento ela vai levar para o seu relacionamento. Também ver se ele não é preguiçoso, se ele tem disponibilidade, tem
vontade de crescer, tem alvo, tem objetivo, entendeu? E tem esse cuidado de ser um provedor. Outra coisa também, você também tem que escolher uma série de critérios que você tem que abdicar, porque vai ser uma outra etapa. Você não pode replicar um comportamento que você tem na adolescência para um relacionamento, porque você tinha hábito de alguma coisa, porque no casamento tem muitas renúncias, principalmente da parte da mulher, muitas renúncias da parte do homem. Então você tem que estar consciente disso, que é uma outra etapa, um outro momento da sua vida que você vai viver, renunciando a algumas coisas que ficaram para trás. Vamos nos apressar um pouco, tem mais perguntinhas. Uma pessoa acabou de comentar no Facebook e ela queria saber: o que vocês levam no casamento de vocês que vocês aconselhariam para um casamento cristão ser bom e duradouro como o de vocês? Nós sempre oramos juntos. Nós sempre oramos juntos. Quando a situação está bem difícil, nós oramos abraçados. Quando a situação está bem impossível, nós oramos beijando. Então a gente sempre oramos juntos. Nós nunca deixamos um tempo sugar, tirar de nós a oportunidade de ser feliz. Todos que me conhecem sabem que eu sou muito extrovertido, eu sou muito chiclete. Bom, tem algumas coisas, a Eduarda pediu para a gente apressar um pouquinho, porque ainda tem muitas perguntas. Comunicação, eu sempre coloco: filho, o que você fez, eu não gostei, e ele procura melhorar, e ele se Vanusa, esse comportamento teu não está me agradando, então eu procuro mudar. E comunicação, compreensão, também sempre ver o lado um do outro. Eu não posso exigir do Costa, é uma coisa que nós temos alimentado bastante. Eu não posso exigir dele o que eu quero que ele seja, porque ele é uma pessoa. E ele não pode exigir de mim o que ele quer. Eu quero que você seja assim, assim. Não, ele tem que respeitar o que eu sou dentro da minha personalidade, da mesma forma. E a gente sempre procurando agradar o outro na medida do possível. O respeito, ele é essencial também no relacionamento. Amém? Qual a opinião de vocês sobre os jovens sempre falar que devemos investir em alguém ou apenas esperar pela resposta de Deus? Bom, eu acho que assim, é um equilíbrio. Porque se você ficar só esperando, como o Costa falou no começo, ele escolheu lá só para Adão, né? Aí colocou lá. Você tem que orar, mas também tem que procurar investir, não pelo fato de você estar só, né? Não por uma necessidade sua, mas você tem que também agir, porque como Deus não se intromete, diz: não, chega bem aqui, vai aqui, minha filha, caiu do céu aqui de paraquedas para você, aqui, meu filho, tá aqui. Não, eu acho que é um equilíbrio. Pela idade que você tem, que é uma idade do namoro, que esta é uma pergunta que estão sendo bem precisa da escolha, eu quero dizer para você, homem, a tua namorada, ela existe. Sim. Ela está viva. Talvez com as características amáveis que você tem posta diante de Deus. Para você, mulher, o homem, o varão que você está escolhendo, ele existe. Muitas vezes as nossas exigências têm sido maiores do que na verdade devia ser a pessoa certa para que eu viesse casar. Olha, gente, não existe princesa e nem príncipe encantado.
Todos nós somos dotados de virtudes e defeitos. Eu não, porque alguém me decepcionou. Mas se você for puxar a sua ficha criminal, a sua vida preguiça, você já decepcionou muita gente também. Então, nós somos dotados de defeitos e virtudes. Então, a gente tem que aprender a ser tolerante com o erro, com os defeitos de alguém. Então, pessoa perfeita, aquela linda, maravilhosa, rica, não tem. Você tem crente, muito rica, muito linda, muito romântico. Então, você tem que sempre dar um desconto, porque perfeitinho não tem, não. Próxima pergunta. Qual o seu conselho para os solteiros? Eu quero só concluir aqui. Se você achar um camarada bem perfeito, não se mete não, você vai estragar o rapaz. Se você achar uma moça bem perfeita, não se mete não vai estragar a moça não. Eu concordo. Conselho para o jovem. A pergunta que eu perguntei foi: qual o seu conselho para os solteiros? Solteiro, a Bíblia tem um conselho. Eu não queria dar, vou dar para você. A Bíblia diz: se você é solteiro, não case. É bom que não case. Se você é casado, não separe. Se você tem necessidade, case. Porque é melhor casar do que viver fazendo sexo errado, pecando, entristecendo o Espírito de Deus e sendo um escândalo para o Evangelho. A proposta de Deus para você é para ter uma vida santa, tem de estar dentro dos parâmetros de Deus. Gente, uma coisa, santidade, ela não saiu de moda, não. A pureza do jovem, a pureza da jovem, não saiu de moda, não. Ainda é atual, e é isso que Deus quer. A Bíblia, lá em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Então, se resguarde, espere no Senhor, ore a Deus, porque a sua Rebeca, o seu Isaac, ele já foi preparado. Então, basta que você saiba discernir no Senhor. Faça a prova de Deus. Deus não vai falar com você. Não vai usar o irmão, o pastor, a pastora para dizer não. Não tem nenhuma profecia casamenteira, não. Não existe isso. Deus, ele revela a pessoa interessada. Então, é esse o nosso conselho. Busque, se purifique, se guarde, porque o seu dia vai chegar. Viu? Que Deus te abençoe nessa busca, nessa espera que você almeja. E com sabedoria. Próxima pergunta. Qual a opinião de vocês sobre ficarem romantizando o incesto? A gente não pode fletar com o pecado. Não se pode fletar com o mal. Brinque com uma serpente que ela vai engolir você. Ninguém tem um domínio sobre aquilo que está em nós de forma... É a mesma coisa. Tem o hormônio e tem demônio. Hormônio não é demônio. Mas as suas consequências são terríveis se não estiverem no altar de Deus e no controle do Espírito Santo. Tenha muito cuidado, certo? Muito cuidado. As pessoas dizem: pastor, eu resolvi não namorar mais sério, eu resolvi ficar. Vai ficando, termina grávida e há problema. Vai ficar grávida, o caba vai ficando, se torna um camarada irresponsável e desinteressado para as meninas. Vamos ter muito cuidado acerca disso. Uma vez eu assisti num filme e eu não me recordo qual filme foi, mas foi dita uma frase que eu refleti muito em relação a ela, que diz que existe um urso dentro da gente. Ele se referiu a esse animal como um urso. E esse urso, ele ia se agigantar dentro da gente se
se nós alimentássemos ele. Então, quando a pergunta diz assim, flertar, essa questão flertar vai depender muito de você. Se você alimentar, como o pastor falou, se você alimentar essa serpente, ela vai engolir você e você vai morrer. No sentido emocional, no sentido espiritual, em todos os sentidos da tua vida. Isso é um pecado diante de Deus. Deus não aprova, é uma abominação. Você não tem necessidade, nos dias de hoje você não tem necessidade para isso. Então, muito cuidado mesmo. Fique alerta, porque as consequências elas são devastadoras. Próxima pergunta. Quando que podemos saber que estamos maduros o suficiente para namorar? Esta resposta já foi dada aí no transcorrer dessa live. Agora eu quero deixar mais claro acerca disso. Namoro é namoro. Noivado é noivado. Casamento é casamento. O namoro, como disse a pastora Ivanúcia, é um tempo de conhecimento, de crescimento, de entendimento. A minha maturidade se dá quando eu não quero trazer o futuro para a convivência imediata, que eu estou sabendo que as suas consequências, elas vão refletir lá na frente. Cuidado para que você não confunda a sua maturidade simplesmente pelo gosto da mocidade e os desejos da mocidade. Próxima pergunta. Um jovem gostaria de saber quem tomou a iniciativa para o namoro entre vocês dois. Eu costumo dizer que eu fui encantado pela irmã Ivanúcia. Então a Ivanúcia foi responsável pela minha busca, pelo seu encanto. Ele disse que eu cortejei ele, mas é o contrário, gente. Vocês têm que dar um desconto, viu? Não, é coisa séria. Vocês acham... Não, pelo que vocês conhecem a mim, o pastor Costa. Aí tire suas conclusões. Tem uma história de um velhinho que disse assim, como foi que você entendeu que esta pessoa era a pessoa certa para você, para viver a vida toda? E ele era um pouco fonfon. E ele disse, eu estava desapercebido. E ela me encantou e eu caí. Depois que eu caí, eu entendi que ela estava junto comigo. E nós vivemos todo o tempo. E aí, Pois é. Eu vou deixar essas conclusões para vocês. Próxima pergunta. Qual a opinião de vocês sobre paquera cristã? Eu perguntei. O que é essa paquera cristã? Eu não entendi. Como assim? Por exemplo, a pessoa está conversando, eu e o Levi estamos só conversando, é só uma paquerazinha cristã, a gente não quer nada, é só uma conversazinha. É o ficar, é um ficazinho. Qual a opinião de vocês sobre paquera cristã? Rapaz, eu acho que o pastor Costa é bom nessa resposta aí. Eu tenho muito cuidado, porque sempre quando se envolve sentimentos em relacionamentos que com profundidade de cumplicidade tem suas consequências. Quando você começa a paquerar alguém, algo de íntimo vai ser manifesto nessa paquera. E uma coisa linda que Deus me deixa claro nas Escrituras, quando Ele diz, cuideis, porque vós sois templo de Deus e morada do Espírito Santo. E tudo quanto você fizer,
quer comás, quer bebás ou faças qualquer uma outra coisa, seja para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como jovens, a minha vida intensamente deve ser posta diante de Deus em santidade. Eu acho que é algo assim, sem propósito, é algo que não tem sentido. Então é um caminho arriscado. Como nós já explicamos aqui, o namoro é para um conhecimento da pessoa a quem você quer se relacionar. Então, paquera, eu acho que é um caminho muito arriscado, muito perigoso para um jovem, porque não tem propósito, é só para poder satisfazer seu ego, ou você se sentir autovalorizado, eu peguei, eu sou gostosão, sou gostosona. Não, acho que não tem sentido isso. Eu vi uma coisa muito linda da minha avó. Vamos conheceu ela, minha avózinha. Ela tinha umas verdades muito duras. Ela dizia assim: o que adianta você servir a Deus o tempo todo e tudo mais, e você está em pecado? É uma tabaquice, que você não curtiu nenhum mundo e nem vai para o céu. E ela dizia uma coisa assim: aquele que tem um relacionamento descompromissado, desrespeitando a moça, que ela era muito defendida das mídias, que desrespeita a moça, ela está entrando em um caminho de fojo, uma tábua de fojo. Ela pensa que está seguro, mas tem um abismo debaixo dos seus pés. E para encerrar super rápido a resposta, gostaríamos de saber, nós aqui da produção, qual a opinião de vocês em relação de ter um namoro cristão que se torna abusivo, ciumento, não confia na pessoa, não deixa a pessoa ser livre, ou um casamento que a pessoa normalmente sente muito ciúme da pessoa. Chuta que é laço. Porque, como eu falei no começo, se essa pessoa, ela já, no namoro, ela tem esse comportamento, quando ela casar, ela vai ter você como uma propriedade e vai querer fazer muito mais. Se uma pessoa é ciumenta com você quando namora, quando ela casar, esse sentimento ele vai dobrar. Se ela lhe agride, se ela não lhe respeita, com certeza isso vai ser muito mais danoso no casamento. Então, se você tem um relacionamento dessa forma, você pode cair fora, minha irmã. Pode cair fora, meu irmão, porque é tribulação depois do casamento. No transcorrer dos meus 30 anos de ministério, de aconselhamento direto, de 29 anos de pastor, o que eu mais Evanúcia temos mais aconselhado são lares que tem mergulhado dentro de um crivo, de um relacionamento de ciúmes, desconfianças e descrença. E tem sido um ninho de Satanás para a destruição e para trazer completamente a derrota, o fracasso de sonhos que foram gerados para a vida. Isso é violência. Violência, todos esses abusos são violência. Muitas vezes não são violências físicas, mas violência psicológica, violência emocional. E você fica dentro de uma prisão. Se você entrar num relacionamento, se você se casar com uma pessoa que já é assim, você pode ter certeza que você vai ser aprisionado ou aprisionada. Então, fuja disso. Fuja mesmo, porque é a armadilha do diabo. Uma das coisas que precisa ter no casal chama-se confiança mútua. Confiança mútua. Imagine você, meu irmão e minha irmã aqui da igreja, de Deus missionária, que nos conhece, se a pastora Ivanúcia fosse uma senhora ciumenta. O que você era, Ivanúcia? Eu acho que eu era a mulher mais infeliz do mundo. A Ivanúcia era a mulher mais infeliz do mundo. Desde quando nós casamos, somos acostumados a beijar todo mundo, a cheirar todo mundo, a abraçar todo mundo. E isso não é do feitio da Ivanúcia. Isso não é do feitio da pastora. Isso não faz parte dela. Mas o que tem nela é a certeza de que nós temos um ministério ligados, respeitando os limites, respeitando um ao outro, a ação que Deus nos deu para fazer. Então, respeite isso.
E tenha cuidado, não entre num relacionamento que já começou com o laço do ciúme. Eu costumo dizer que tem um casal que eles são extremamente danosos a qualquer relacionamento. É o senhor ciúme e a dona dívida. Amém. E para encerrar, a última pergunta. Gostaria de saber se mesmo estando casado, incluindo essa outra pergunta, né? Mesmo estando casado, a pessoa ainda é abusiva, ou pode bater, ou está traindo, e não tem esse relacionamento tão firme como aparente ser dentro da igreja. Qual a opinião de vocês? Isso eu não posso falar para os jovens, se quiser para os casados. Então, no encontro de casados, a gente vai falar sobre isso, mais precisamente e direcionamente. Não vamos adiantar os passos. As etapas. Amém, estamos aqui. Eu quero agradecer. A parte 2 vai ser mais crua. Hoje nós só passamos o óleozinho, mas a parte 2 vai ser mais crua. Se preparem. Pancada no Rei, sopa de Giló. Eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer a coordenação aqui da PG, a Eduarda pelo carinho, pela consideração, pelo respeito, pela honra, os meninos que estão aqui. Eu quero dizer para você que amo, tenho como pai, e o pai tem direito a brigar, de vez em quando, uns cascudos, bem como beijá-los e ter cuidado muito bem de vocês. Que Deus abençoe, um cheiro a todos vocês que participaram conosco desta live, todos os irmãos que estão conectados conosco. Eu amo demais vocês. Pronto, vou tirar uma casquinha. Levito, tem que tomar café. Ele perguntou, sabe o que, pastor? Se vocês vão querer fazer a cerimônia do nosso casamento. Mas essa pergunta não estava inclusa. Não, estava inclusa. Não, mas aí não é que você... É o contrário. Se vocês vão querer que nós façamos, para mim será uma honra. Amém. Que Deus abençoe a todos. Bênção de Deus para vocês. Beijo para todos. Amo vocês. Quero dizer para vocês. E vocês nos preocupam muito. Não preocupa nem o pastor nem a pastora, pelo amor de Deus. Nós temos orado por vocês. Por cada jovem, cada adolescente. A Ivanúcia sabe da nossa preocupação. Quantas vezes nós dois estamos dizendo, Ivanúcia, precisamos orar pelo marido de fulano de tal Zanzóis. Vamos orar para Deus dar uma noiva para fulano de tal Zanzóis. Nós temos colocado uma lista de jovens, tanto homem como mulher, para que Deus levante varão e varoa, para que esteja participando com eles de um projeto de vida e que venha a ser bênção para a igreja de Deus missionária. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Pastor Costa e pastor Ivanúcia, seus conselhos. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo, faça parte dessa história.